tão maravilhoso que Deus está fazendo. Já sabe como que é, né, irmãos? Nós somos tirar férias. Aí, férias foi abrir uma igreja, fazer seminário em África, em Angola. Depois fomos para Portugal, fiz um seminário lá, Princípios Perdidos do Reino. 12 horas de aula. Foi tão profundo, extraordinário. Transformação de vidas, pastores impactados, transformados. E Deus operou muitas maravilhas, tanto em Portugal como em Angola. Eu estou muito, muito feliz. Hoje tem muito testemunho e muita história para contar para os irmãos. Eu fiquei 15 dias fora, mas o irmão falou: pastor, parece que passou de um mês. Foi uma coisa, né? Isso é bom. Ficaram com saudade, irmãos? Irmãos, toda vez que eu vou na África, minha vida é transformada. Então eu voltei com muito mais gás, com muita mais energia, com muito mais visão, com muito mais, sabe? Eu estou pronto, irmão, para mais 40 dias, eu acho. 3 aplausos. Os líderes não aplaudiram. Falaram: pastor, você está doido. Eu quero chamar aqui o Rodrigo e a Thaís. Está aí também? Para contar o testemunho que aconteceu. Coisa incrível que aconteceu nos 21 dias. E vamos receber eles com aplauso para Jesus. Sobe aqui. Já vai separando o áudio aí para os irmãos ouvirem. Enquanto isso, a Thaís vai contando, Thaís, a foto. Ok. Nós vamos... Quem fala melhor? Rodrigo fala melhor? Mostra a foto aqui. A foto aqui. Cadê a câmera? Onde que tem um cameraman aí perto aqui pra gente? Aqui tem como fazer o zoom aqui no meio. Aqui. Como é que é o nome dele? Esse aqui é o Jairo. Ele é o que? Primo da Thaís. É isso? E aqui, o que está acontecendo nessa foto, filha? Explica pra gente. Ele está ouvindo. O que ele tem? Tá. Aí ele está entubado, porque deu parada cardíaca, parou todos os órgãos. E no domingo, dos 21 dias, no último domingo, o Rodrigo recebeu uma mensagem da minha mãe. No meio do culto? No meio do culto. Nós estávamos sentados lá atrás. A minha mãe mandando mensagem. Então vamos lá, só para resumir. Ele teve falha dos órgãos múltiplos, Tudo. Todos os órgãos. Coração. Ali ele estava... Cérebro. Tudo. Tá, e o que aconteceu no horário que o Rodrigo recebeu mensagem? Ele já tinha morrido? Já. Aí a minha mãe me mandou mensagem para o Rodrigo, para a gente se preparar. Só que ela lembrou do apóstolo, ela disse... A mensagem era preparar porque ele estava morto. A família já estava indo para o hospital para se despedir dele. Do corpo. Isso, o médico pediu. O médico pediu: vem despedir. Chama a família, isso. Que já morreu. Isso. Mas alguém teve uma brilhante ideia. Quem que foi essa pessoa? A minha mãe lembrou. Lembrou do quê? Do apóstolo que orou pela minha irmã e foi curada do câncer. Aí ela pensou o quê? Se minha filha for curada do câncer... O Jairo vai ser curado também. Ou vai ressuscitar. Vai ressuscitar. Eu acho que vocês não estão entendendo o testemunho até agora. Tá, mas trouxeram o defunto aqui? Não. Como que foi? Ele estava lá em Joinville. Na cama, estava na UTI? Na UTI. Morto? Morto, só estava, nos aparelhos. Aham. Se desligasse o aparelho... Não, era. O cérebro já Tudo. não estava mais, os órgãos já não estavam mais. Nada. Só a respiração artificial do aparelho. Morto. Isso, morto. Aí, no meio do culto de domingo, dos 21 dias... Acabou o culto, eu vim desesperada aqui, o apóstolo estava ali. Ainda mais no último domingo, para vocês me conseguir aqui. Aí eu lembro que eu estava aqui, eu e o Rodrigo, o Lucas estava aqui em cima, eu chamei: Lucas, vem cá, socorro. Pega o celular do Rodrigo, para o apóstolo mandar uma oração para o meu primo que está morrendo. Quer dizer, já estava morto, para ele. Sim. E aí mandou colocar um áudio. Isso. Eu falei: coloca o áudio no ouvido dele, mesmo ele sem ouvir. Isso. Que é aquela foto, né? Vocês viram que tinha um celular no ouvido dele na foto? Ele está ouvindo a oração. Ok? Então o Rodrigo vai achar aqui. O áudio, né?
o áudio. Tranquilo. Ontem você achou, hoje vai achar também, em nome de Jesus. Não? Você olhou a data? 22 de junho. Então, você está... É uma quinta-feira, então foi num domingo. Você tem que olhar um domingo. Que dia que foi o último domingo dos 21 dias? 23. Aqui você está olhando maio. Pois é, mas é que... Junho. Ele está nervoso, gente. Ele está aqui em cima. Julho, junho, julho. 2 de julho. Vamos lá, 23 de julho. Ah, tá. Aqui. Viu que a minha mãe está verdade, mandando. por aqui. É que eu quero que vocês escutem o áudio, porque não foi uma coisa, uma oração mirabolante. Porque quando um homem de Deus ora, basta uma Palavra. e vocês vão ver. Acho que é esse daqui só. Ok. É esse aqui. Então, é uma oração de 34 segundos para o Jairo, no final do culto. Boa noite, aqui é o pastor Pedro Medina. Essa oração... Vocês podem ouvir que ainda tinha o louvor, né? A música dos 21 dias. Boa noite, aqui é o pastor Pedro Medina. Essa oração é pelo Jairo. Por favor, façam esse áudio chegar até ele, porque essa oração pode curá-lo. Jairo, em nome de Jesus, volte à vida. Seja curado em nome de Jesus. Espírito de enfermidade e de morte, bata em retirada. Jairo, receba agora a presença de Jesus, a vida de Cristo, dos pés à cabeça. Levante-se dessa cama. Seja curado em nome de Jesus. Todos que ouvirem esse áudio, digam obrigado, Jesus. Rafa. E o que aconteceu depois? Aí eles, eu passei o áudio para minha sogra, ela já passou para eles. E até então ele estava morto. E aí depois ele já não estava mais morto, eles falaram. Ele estava já bem e Não está mais morto. Eles fizeram ele escutar 3 dias esse áudio. 3 dias. Ficaram reproduzindo. Isso. E no terceiro dia... No terceiro No dia. terceiro dia, tiraram dos aparelhos. Saiu. Onde que ele está agora? Ele está em casa. Está em casa. Vamos trazer o Jairo aqui, lá de Joinville, amém? Fazer um vídeo chamar. Tem como ligar para ele aí? eu não tenho o celular dele. Foi Você a minha tem? sogra que É. fez toda a ponte para nós. Ele é o quê? Cunhado? Ele é primo de sangue dela. É igual cunhado, então por isso você não tem o número dele. Um aplauso para Jesus, irmãos, amém? Amém, amém. Obrigado. Basta uma. Sabe o que eu acho lindo? Que o nome dele é Jairo. E a filha de Jairo? Não, vocês ouviram um testemunho de ressurreição, ficaram aí, eu vou embora para minha casa. Não tem um glória, era para você estar em pé, glorificando. Testemunho de ressurreição. O homem ressuscitou, você não sabe dar um glória? Jireh, Adonai se manifestará. Levante as mãos para os céus e diz: Yahvé, Yahvé, Avá, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Tem um obrigado, Jesus, aí? Pode tomar o seu lugar. Uau. Quem lembra quando o profeta Hernani ministrou nos 21 dias do ano passado? Quem lembra da profecia dele? Hã? Os mortos
ressuscitarão. E exatamente 1 ano depois da profecia dele, nós temos comprovado essa ressurreição. Não, ele não está mais morto. Da onde acontece o negócio? Não era coma, era morto. Tem um coma e tem morte, era morto. Podia ir embora, o culto já foi tremendo, né? Quem não era crente já virou crente, quem estava em pecado já se arrependeu, né? Quem estava incrédulo não está mais incrédulo. Mas o culto nem começou, amém? Muita glória ainda para esse culto, em nome de Jesus. Queridos, foi tão tremendo, como eu falei, de ir para a África, né? Férias de pastor, tá lá no meio da missão, abrindo igreja, no meio dos povoados. Minhas férias é chutar a cara do capeta. Como diz o pastor Tosato. Aleluia. Eu quero mostrar para vocês algumas coisas que a gente... o primeiro dia que eu cheguei lá, fui convidado para pregar na igreja do pastor Bruno, que está debaixo da cobertura do apóstolo Itamar. O apóstolo Itamar acho que ele está no top 10 dos homens mais incríveis que eu consegui ter uma aliança, uma amizade. Espero que ele assista depois esse vídeo. E o pastor Bruno também me convidaram para pregar na igreja deles quando eu cheguei lá. Ele já nos acompanhava há tempo, ficaram muito honrados de nos receber. E eles ficaram tão empolgados com a minha ida lá, geraram tanta expectativa, né? Creio que foi no sábado que eu fui ministrar à noite. Eles têm igrejas espalhadas em povoadozinhos lá da Angola. Trouxeram vários ônibus de vários lugares. E um dos ônibus veio de um povoado, que a gente vai falar muito dele hoje, chamado Kamizungu. E lá eles conseguiram colocar 120 pessoas dentro de um ônibus. O povo desesperado para ir para o evento. Aí vieram, o evento, acho que deu umas 500 pessoas. E preguei, depois comecei a ministrar curas e milagres. E eu quero não sei se a mídia já tem preparado da cabecinha do menino. E eles trouxeram um menino, eu não lembro o nome dele, mas ele não tinha movimentos, ele nasceu paralítico, tetraplégico, ele não tinha nenhum movimento do pescoço para baixo. Ele tinha alguns movimentos estranhos, mas não eram, meio que não era naturais. Ele não conseguia levantar o braço, ele não ficava em pé, ele não segurava a cabeça. Então, se jogasse a cabeça para o lado, ficava para o lado, onde jogasse, fazia assim. Ele não tinha movimento nas pernas. E vocês vão ver, o vídeo está gravado de qualquer jeito, né? Mas deu para ver, porque acho que foi o pastor Adriano, lá da África, que filmou com o celular, mas vai dar para ver claramente o milagre. Então, foi o primeiro momento, o primeiro encontro, quando chegada na África, Deus curou uma criança 100% paralítica. Vamos ver. Em nome de Jesus. Esse de chapéuzinho, De Jesus. uma gorra vermelha. Em nome de Jesus. Em nome. Viu que a cabecinha caiu? Agora, em nome de Jesus. Coluna! Todo o sistema nervoso seja restaurado. Amém. A senhora vai com sua cadeira agradecendo e vai observando ele e vai começar a fazer tudo diferente. Ele não tinha movimento algum. E agora, o que aconteceu? Como que ele já estava? Ele mexia a cabeça assim? Não. Ele era... Eu vi que ele está... Amém. Olha o movimento que ele está fazendo. Está olhando para lá. Ele não fazia isso. Sempre a cabeça está caída. O senhor já conhecia. Esse é o pastor da criança. Ele é pastor do Venezuela. O senhor conhece ele? Eu conheço. Ele nunca fez isso. Ele metia a cabeça do lado.
e a mais profonda. Aumenta o volume. Já andou em vários lugares. Pastor, eu gratidão nesse banco. Deus movimentou grande obediência. Vamos com teu filho. Ele vai andar. Ele vai ter movimento. Vamos. Aplauda o nome de Jesus. E já aproveitamos para falar da cruzada 27, 28, 29 de outubro. Vai marcar um antes e depois em Santa Catarina, no Brasil e nas 50 nações. Ai, tanta coisa maravilhosa. E depois, no outro dia, nós fomos inaugurar nossa própria igreja. Família do Reino Angola, já é oficial. Sigam lá no Instagram. Nós consagramos o pastor Adriano e a pastora Dani como os pastores e bispos da igreja. Depois nós também enviamos para lá a pastora Chayane e o profeta Fábio para estarem auxiliando na obra, que estão lá. No dia que eu saí da África, ele chegou, a gente passou o dia inteiro juntos, até ele me levar para o aeroporto, foi muito bom. E então, no dia depois, nós inauguramos a igreja. Foi uma coisa linda, foi poderoso. Nós recebemos a presença de um governador de uma das províncias da Angola. O pastor Adriano, ele é um homem muito influente lá no país. Por exemplo, quando o presidente do Brasil vai para lá, ele sempre é chamado para estar nas reuniões, porque ele faz parte de uma das multinacionais que trabalha com a infraestrutura, construindo estradas e bairros e ruas. E ele trabalha nessa multinacional com muitos países da África. E ele é o executivo da empresa que vai e tem o contato direto com presidentes, vice-presidentes, secretários de vários governos de muitos países. Então, graças a esse networking que ele tem, ele disse: apóstolo, uma ou duas ligações, eu consigo vários países da África, a gente consegue estádio, consegue ginásio, consegue lugar para fazer grandes cruzadas de milagre. Então, na segunda-feira foi marcante. O apóstolo Itamar, que estava ali, ele é presidente da ONG Atos. E ele nos levou, então, num lugar chamado Kamizungu, que era uma comunidade de um grupo de pessoas muito grande que tinham saído da fronteira do Congo, uma região de guerra, procurando uma vida melhor. Foram para perto da capital de Luanda e eles se instalaram naquela região e ficaram ali sem nenhum tipo de recurso do governo, ficaram praticamente no mato. Quando o apóstolo Itamar chegou lá, a única coisa que tinha era um buraco com água, com rato e barata morto, 700 crianças sem escola, não iam para a escola. Das 700, apenas 6 iam na escola. Os adultos eram analfabetos, as crianças analfabetas. As crianças não tinham roupa, ficavam nuas. As doenças, bicho criava-se na pele das crianças, que eles não tinham água para tomar banho, não tinha água para beber. Diz que quando eles chegaram lá, com garrafa d'água, as crianças choravam para beber água, porque eles tinham sede. E o apóstolo Itamar chegou lá e falou: eu preciso fazer alguma coisa. Imagina, irmão, pastor, missionário, às vezes fala: o que eu vou fazer? Você vê uma necessidade de 700 crianças, como é que eu ajudo 700 crianças? Um pastor simples, o apóstolo Itamar, veio lá da Paraíba. Mas aí eu resumi uma frase, o trabalho que ele está fazendo lá, e essa frase agora ele adotou para carregar o resto da vida, e eu quero que ela já faça parte dessa mensagem hoje, que é assim, faz mais aquele que quer do que aquele que pode. Repita comigo: faz mais aquele que quer do que aquele que pode. E ele quis, ele falou: eu vou fazer. E ele conseguiu levar água potável para aquele lugar. E já começou a mudar. E de forma milagrosa, através da empresa do pastor Adriano, que ele é sócio lá,
de infraestrutura, a empresa ofertou a construção de uma escola lá no meio do nada, uma escola. Levaram energia lá, elétrica, montaram a escola e ele foi pela fé contratando professores e começou a transformação daquele lugar. Eu quero mostrar para vocês a realidade que ainda, porque por mais que eles tenham trabalhado, tenham feito trabalho extraordinário, ainda tem muita miséria, e eles estão transformando aquele lugar. Eu fui na casa do Celestino, agora eu lembrei o nome dele. Quero mostrar então para vocês a foto do que o Celestino tinha para comer uma semana atrás. Coloca lá o espetinho. Aqui o Celestino. Vocês irmãos estão percebendo o que é o espetinho, não? O espetinho de rato, que ele mesmo caçou. E uma semaninha, uns dias antes da gente ir lá, ele estava assim. E ele só tem essa roupa, é só essa camiseta e só esse short, toda a roupa que ele tem. E ele tinha conseguido 2 espetos de rato que ele caçou. E ele vendeu um espeto de rato para comprar uma bolacha. E aí ele ainda comeu, ele tem uns irmãozinhos pequenos. Então, ele comeu um ratinho só, o irmãozinho comeu outro rato, cada um comeu um rato para jantar. E aí, você vai ver agora o vídeo, nós chegando lá. Ele queria comer bolacha, eu falei, agora toma bolacha. Vamos, né? Irmão, nós não somos do Rio de Janeiro. Eu acho que bolacha no Rio de Janeiro é outra coisa, né? Então, aí bolacha é tapa, né? Nós não demos tapa nele, não, nós demos comida, tá? Mostra o vídeo aí da gente. Essa é a casa dele. Volta o vídeo aí, ó. A primeira frase. O inimigo quis. Pra você é um rato porque você queria comer uma bolacha, não foi? Eu trouxe algumas coisas pra você bem gostosas. Bolacha recheada. Isso é bolacha. Gostou? Então dê um sorriso, meu amor. Um sorriso bem bonito. Olha, tá vendo? Bolacha. Tá a ver? Peraí, crianças. Tá bom? Peraí. Aqui tem bolacha pra você comer com seus irmãos, tá bom? Espera. Tá bom, tá feliz? Bom. Pastora, pode entrar no mercado? Não, crianças, espera aí, tá bom? Então, Espera. prometi pra você, foi? As crianças estão querendo entrar aqui para pegar bolacha. Tem tudo querendo entrar. Espera, tá? A pastora foi para esperar. Olha, você vai lá no posto médico, já foi? Tá a passar pomada, né? Isso é a pomada que tá a passar aqui, né? É bom raspar a cabeça toda, tá bom? Ela arranja alguém pra passar. Tá bom. E nós chegamos lá, vimos isso, porém, o apóstolo Itamar, pela fé, começou a trabalhar com eles. E depois da escola ele conseguiu montar um posto de saúde. Conseguiram contratar médico a tempo integral, conseguiram contratar enfermeiros, tudo pela fé. Só porque ele quis, porque faz mais quem quer do que quem pode. E aí depois ele conseguiu um jogador de futebol que doou um campo de futebol com toda a estrutura, sintético. Depois montaram uma horta comunitária também, onde as verduras vão para a escola, servem refeição todos os dias para as crianças. E montaram uma fábrica de tijolos. Essa fábrica de tijolo eu fui lá, acho que tem aí o videozinho da fábrica de tijolos e das casas. E no dia que eu estava lá, eles estavam construindo simultaneamente 40 casas e eles entregam gratuitamente as casas para cada família lá. Então, cada parte que está bem vermelha e as estruturas que parecem a letra P são as casas que estão em construção, ok? Essa é a imagem aérea de drone, tá vendo? Cada lugar desse. E essas casinhas de lata, como eu disse, no calor, dá 52 graus de calor lá dentro. Porque é uma latinha bem fininha só.
e as crianças dormem no chão. Ali onde o Celestino estava em pé, eu perguntei, Celestino, onde é que você dorme? Ele só apontou para baixo, assim, falou, aqui. Eu falei, o seu irmão? Aí ele fez assim, aqui. E o teu outro irmão? Aqui. Então eles dormem tudo no chão. Mas o apóstolo Itamar, com a Atos, tem transformado a realidade deles, dando casa gratuita. As casinhas que já estão construídas lá, ó, vermelhinha, com tijolo construído lá. E ali o campo de futebol, toda aquela estrutura foi feita com material construído lá, tirado da própria terra, feito na própria fábrica que o apóstolo Itamar construiu lá. Ali no meio, aquele telhado que tem uma forma de T, é a igreja, onde eu preguei à noite. A escola que foi doada pela empresa do pastor Adriano. Ali é o posto de saúde, refeitório. Ali é a estrutura do lado direito, onde está a horta ali, em forma circular, para ficar mais fácil de controlar. Ok? E eu fiquei tão impactado com casa de chapa. que é a base de uma dessas casas, né? Isso aí está sendo construída uma base. Aqui é a base de uma dessas casas, né? Aqui as que já estão prontas. Uma base. Ali várias, tem 40 sendo construídas, né? Aqui as que já estão prontas. Aquelas que estão meia construídas. Tem como entrar numa dessa aí pra gente ver por dentro? Meia construída. Eles não podem construir o ano inteiro. Aquelas que estão meia construídas ali, né? É muito difícil. Vamos lá na meia construída. Época que não tem chuva. Isso aí o pessoal acho que não está em casa, não. Bastante. Eu fiquei tão apaixonado com essa visão. E aí à noite, esses vídeos foram feitos durante o dia. À noite, não à noite, acho que eram às 5 da tarde, já tinha começado um louvor. O culto lá demora 3, 4 horas. E aquele pastor, lembra que falou, eu sou o pastor dessa criança? Começou a tocar um louvor, aí tinha as irmãs lá. Irmão, pensa num povo feliz. Aí eles tinham o coral das senhoras lá, e elas cantavam, e elas dançavam. Irmão, as velhinhas de 80 anos dançavam e cantavam melhor que você. Olha, você tinha que ver elas com 80 anos lá, e eu falei, meu Deus, eu queria uma velha dessa lá na minha igreja. Porque lá o povo aqui para levantar a mão, meu, parece que tem um demônio que segura a mão do irmão, assim, ó, misericórdia, né? E aí, uma festa, aquela coisa. Aí eu coloquei uma roupa africana, irmão. Aí o pessoal falou, pastor, o senhor está com a cara de africano que você não tem ideia. Esse zóio azul. Aí a cara de africano que eu estava. Ai, meu Deus do céu. E aí, você está vendo, então, essa árvore, a árvore baobá, que eles chamam, lá eles chamam de umbundo. É a árvore típica lá daquela região da África. Aí, quando começou o culto à noite, eu estava mais lá para ver o louvor, ver aquela festa toda. Só que aquela criança que foi curada do pescocinho, né, do corpo, ela é dali, mora ali. Então, na hora que eu subi para pregar, contaram o testemunho da criança e gerou uma expectativa de milagres muito forte lá. Então, eu preguei 3 minutos, eu falei, vamos orar pelas pessoas. Aí eu falei, tem doente aqui, irmão? Pensa. Irmão do céu, eu acho que a metade veio para frente, aquele monte de gente doente, nós começamos a orar pelos enfermos, e teve um momento específico que eu comecei a orar pelos cegos, tinha muitos cegos lá, e aí, no meio da oração, eu já tinha colocado a mão nessa senhora, o nome dela é a senhora Catarina, dona Catarina. Eu perguntei, todo mundo lá que morava no Camizungo, ninguém nunca tinha conhecido ela a não ser cega. Então, calcula-se que ela é cega há mais de 20 anos, não sabe quantos anos já. Ninguém conhecia ela antes dela ser cega, né? E os 2 olhos bem branquinho, bem cego mesmo. Um olho ela perdeu, e o outro olho morreu o nervo óptico, e o olho foi encolhendo para dentro e virou para dentro, né? Já estava morto, já não enxergava, então você só via aquela parte branca do olho da parte de trás. E o outro não tinha perfurado, perdido. Então vocês vão ver aquele olho que era enfiado para dentro, que era virado para trás, que era morto, seco, o que aconteceu nesse vídeo, o milagre que ela começou a enxergar de novo.
Mamá, a senhora não enxergava? Ela foi que caiu no chão? Vocês creem? Mamá? Está sabendo? Está vendo? Está vendo? Outra coisa, ela era informada também. Estava informada, então ela endireitou. Está a me ver? Estás a ver? Quero ver se ela está me vendo mesmo. A senhora não enxergava? É essa aqui já levantou. Cadeira. Agora fica essa aqui. Então vai ver. Agora está vendo? Estás a ver? Um aplauso para Jesus. Se você for lá no Instagram da pastora Fábia, essa que está aí de amarelo, depois vocês colocam, Fabiane Vieira. Ela foi visitar hoje a dona Catarina, está conversando com ela lá, tem os vídeos dela contando, testemunho. Fabiana Vieira, ok? Vocês vão lá no Instagram dela. E tá o vídeo lá, o primeiro vídeo que aparece dela lá é esse. E aí foi o que aconteceu. Aí, irmão, começou a encher tanta gente. Aí o pastor deixou o louvor tocar e me levaram por fora, me colocaram no carro, porque senão eu não ia conseguir sair de lá depois. Aí foi lindo. E agora, pro ano que vem, tá uma comoção, todo mundo tá sabendo. Então agora pro ano que vem nós queremos organizar ali do lado do Camizunga, algum lugar ali, num campo aberto, para poder chamar todas as comunidades, uma cruzada para entre 10 e 50 mil pessoas. Tá tudo sendo organizado. Eu fiquei tão impactado com aquela ONG do apóstolo Itamar. E eles ficaram tão impactados com os milagres e com a Exousia School. Eles participaram do seminário sobre a bênção. Ficaram muito sobre dízimos, primícias. Eles ficaram impactados. E no outro dia nós fizemos uma aliança. Nós sentamos para comer. Graças a Deus, irmão, lá come bem, viu? Não tem restaurante bom. Nós sentamos num restaurante bom. E aí nós tivemos uma conversa e nós formalizamos uma aliança. Ele já tem mais de 200 pessoas trabalhando a tempo integral na ONG. É a coisa mais linda, irmãos. E eles mesmo contratam, lá do Camizunga, eles contratam os pedreiros, eles dão treinamento. Tem uma escola técnica lá que ensina marcenaria, ensina para ser eletricista e ensina também para ser pedreiro. E eles mesmos constroem as casas e a própria comunidade fica com as casas. É a coisa mais linda. Eu falei, apóstolo, toda vez que eu sonhava em vir para aqui para a África, era justamente fazer transformação de comunidades como essa, trazer infraestrutura, trazer escola. A escola dele é cristã, com todos os princípios cristãos. Eu falei, apóstolo, o senhor já está fazendo isso. Então eu não quero reinventar a roda. Eu quero que a gente formalize uma aliança. E eu falei para ele, tem algo que vocês estão precisando que vocês não têm, que a gente pode somar. E a gente vai fez essa aliança. Nós vamos construir lá uma base missionária que eles não têm. Eles não têm um lugar para receber missionário, eles não têm formação de missionários, eles não têm um lugar para ficar recebendo os missionários, com cursos para os missionários, com atividades para os missionários, porque ele está muito
Ele tem trabalho demais já, né? Ele ainda tem que cuidar, além de tudo isso, ele cuida de 30 igrejas. Então agora, nós formalizamos, eu sou o primeiro embaixador da Atos, família do reino, vai ter a placa, que nós somos embaixadores, representamos. Lá dentro das comunidades vão ter as nossas bases missionárias, e nós vamos também agora, nos dias que eu estava lá, aconteceu algo muito incrível. Ele recebeu um documento da vice-presidente do país, ok? Que ficou muito impactada com o projeto, e agora o próprio governo, através da vice-presidente, vai financiar a Atos para ela ser aberta em 60 outras comunidades que estão na mesma situação de miséria, para ser uma transformação. E dessas 60 comunidades serão abertas 60 igrejas, e o apóstolo Itamar disse: Medina, eu vou abrir 30 e a família do reino vai abrir 30 famílias do reino. Aleluia. Então já estamos conversando, o pastor Adriano Dizásio, que está lá, o profeta Fábio, já tive reunião com o pastor Dan, pastora Isa da Exousia. Nós vamos levantar também lá um seminário, uma Exousia School, uma extensão da Exousia School daqui, para formação de líderes lá, né, para a gente poder formar. Como a gente vai precisar de 30, e a gente precisa de pastores locais, então a gente quer formar pastores lá, alguns, né, mais promissores, que possam ser supervisores de grandes regiões. Nós vamos trazer para formar aqui, e lá nós vamos ter a nossa Exousia School para formar os líderes e pastores lá. No mínimo, só em Angola são 30, mas como eu disse, pastor Adriano, ele tem um contato de presidentes e de autoridades de muitos outros países, que é só a gente chegar, a gente pode chegar com o mesmo projeto da Atos, chega com a base missionária, e a gente chega com o seminário teológico para formação de pastores. E nós vamos, não sei se você sabe, a África é um continente que possui 54 países, então tem muito trabalho para fazer lá. E muitos alunos já da Exousia School que estão aqui, que estão se formando aqui, moram aqui do outro lado da rua, tem os dormitórios ali. Muitos deles já estão dizendo: apóstolo, eu sinto um chamado para a África, né? Então nós cremos que muitos desses jovens vão para lá, né? Quem não está casado já vai casar com um africano lá. Aleluia. Irmãos, eu fiquei tão feliz, tão maravilhado lá. Eles são tão educados, eles são tão formais, a cultura da honra faz parte da cultura do país. Isso me impactou. Não tive nenhuma sensação de insegurança lá, não tem criminalidade, não tem um crack, não tem drogado na rua. É um país muito incrível, fiquei muito impactado, e promete muito. Dá para fazer muita coisa lá, transformação de vidas. Eu louvo a Deus pelo apóstolo Itamar, mais uma vez, um homem incrível, que está fazendo um trabalho incrível. E agora faltava as curas, faltava os milagres, faltava as cruzadas, faltava a base missionária, e a gente está unindo força para a gente transformar, não somente com o social, mas com o sobrenatural também. Amém? E nós vamos organizar viagens missionárias a curto prazo. Foi o que Deus colocou no meu coração. Então nós faremos caravanas do Brasil, de outras nações hispanas, que eu tenho muitos amigos do mundo inteiro, que vamos juntar caravanas. Então eles vão lá, fazem um estágio de uma semana, 15 dias, um mês, e nós vamos fazer toda a programação de quais comunidades, cultos que a gente vai fazer, cruzadas de milagres, como eles vão servir alimentos, todos esse tipo de coisa. E a ideia é levar eles lá, para eles fazerem o que aconteceu comigo, se apaixonarem pela visão, e eles voltarem para suas igrejas, seja em qualquer lugar do Brasil e do mundo, e eles abraçarem essa causa. Amém? Quem está achando maravilhoso tudo que nós estamos falando? 50 nações está mais perto do que você pensa. E por
isso, irmãos, nós temos hoje, eu não falei de manhã, mas a Exousia School, que é a nossa escola de teologia revelada e também a nossa escola de formação de líderes cristãos na área ministerial, na área musical e na área de negócios, ok? Nós levamos a nossa ONG, a nossa associação, Exousia School, para a prefeitura, para a Câmara dos Vereadores, e lá houve uma votação, e agora nós oficialmente fomos votados e aceitos como utilidade pública. Isso é uma coisa maravilhosa. Então agora nós temos o apoio da Prefeitura de Balneário Camboriú, temos o respaldo e poderemos solicitar ajudas, verbas, lugares, terrenos para a gente construir escola, construir faculdade. É maravilhoso, mano. É muita vitória. 50 nações está muito próximo. E nós então criamos o Exousia Senders. Criamos então o projeto Senders. O que é? Esse é o momento da votação aí, na verdade, o comunicado, né? Aprovada a utilidade pública da Associação Exousia School. Amém? Então, nós criamos os Senders. Diga comigo, Senders. Usamos justamente uma palavra em inglês, porque nós vamos ter Senders do mundo inteiro, amém? De todas as nações. Sender significa aquele que envia, amém? Diga comigo, aquele que envia. E o Senders, ele recebe recursos de pessoas como você, como eu, valores que Deus coloca no seu coração, que você possa semear mensalmente, às vezes colocar no cartão de crédito, para ir debitando lá, em vez de você ficar debitando Netflix, um monte de coisa que não serve para nada, debita lá uma oferta para missões. E o que acontece com o recurso que entra no Senders? Nós agora vamos destinar parte desse recurso também para Atos, mas nós já estamos agora com missionários que estão sendo sustentados através do Senders, que é o missionário Alisson, que está no Mato Grosso do Sul e no Paraguai. Ele está fazendo trabalho ali naquela região da fronteira do Mato Grosso do Sul e Paraguai. Alguém segue o Alisson aí nas redes sociais? Estão vendo o trabalho lindo que está fazendo lá. Nós temos o missionário Leandro, que também está evangelista, né, com a Daire, que está lá no Maranhão. Através do Senders nós também temos uma escola infantil que nós apoiamos, da pastora Verusca, que está debaixo da nossa cobertura, no Rio Grande do Norte, chamado Sementes de Amor, que é uma creche, uma escola onde crianças carentes não têm onde se alimentar, elas vêm se alimentar, recebem reforço escolar, recebem aulas bíblicas, aprendem a palavra de Deus e vão para casas evangelizadas e com a barriguinha cheia. Então, um trabalho que nós também apoiamos através do Senders. E agora, o último projeto que foi executado também através do Senders foi a nossa primeira escola para digitalizar jovens do meio rural, para eles se profissionalizarem na área digital, para conseguir emprego na área digital, para poder trazer a tecnologia para dentro da igreja. E nós enviamos, né, o Luiz, que algumas pessoas já consagraram ele a missionário, a gente ainda não, mas, né, glória a Deus, ele está fazendo um trabalho de missões extraordinário. Eu quero mostrar o vídeo para vocês de como ficou. Então, eu quero agradecer, teve irmãos que doaram, a família do Doug doou os computadores, né? Teve pessoas que doaram as passagens de avião também para o Luiz, teve gente que doou ar-condicionado. Teve outro irmão, o Rafael, da Up Cursos de Camboriú também, que ajudou para pôr os cursos dentro do computador. Então, veja um pouquinho como ficou lá no Maranhão. Pessoal, chegou a hora de montar os computadores. E olha só a discrepância daqui, ó. Esse daqui é o igreja, ó. Um monte de... Pessoal, já pude começar a fazer os cursos. Nossa primeira turma, a Thaís, a Andressa, também a Luzia.
e a Scarlett. E olha, a discrepância aqui de realidade aqui, ó. Olha só, onde que antigamente eles não conseguiam ter, ó. Olha só, a realidade. E agora com a Exousia Sanders, ó. Aqui na igreja Família do Reino. Olha só. Você pode estar aprendendo agora os computadores, cursos profissionalizantes aqui, ó. De Windows, marketing digital. Olha só, é um ar-condicionado aqui no calor do Maranhão. E como era quinta-feira, a gente estreou a Casa Obed-Edom. E foi a primeira vez que eu preguei na Casa Obed-Edom, né? Eu tinha GC, mas Obed-Edom foi a primeira. E olha quanta gente já tinha. Que legal. O evangelista pregou poderosamente. Teve curas, milagres. E olha só a perna da menina crescendo aí. E no final, lógico, teve uma comunhão. Então segue que continua. Pessoal, chegou a hora de montar os computadores. E olha só a discrepância daqui, ó. Esse daqui é o quintal da igreja, ó. Um monte de galinha. E agora vai ter os computadores, ó. Olha o evangelista Leandro já se preparando para montar. E a gente foi montando ele passo a passo aqui dentro. Teve que instalar as tomadas também, olha só. Aí depois de tudo pronto, a gente ligou eles. Olha, já funcionando aí, que legal. Ó, chegou o pastor, feliz da vida com os computadores. E a gente trouxe para poder instalar os cursos, para os alunos poderem aprender desde o curso básico do Windows, internet, até chegar no marketing digital. Olha só como é que ficou a nossa sala. E aí a gente também instalou os ar-condicionados. Olha só o pessoal instalando aqui, porque aqui no Maranhão é bem quente e a sala precisa ser bem climatizada para os computadores. Olha só o pessoal instalando aí. E agora a sala bem geladinha com ele funcionando aí. A gente já pode testar aqui os cursos que foram ofertados pelo Rafael da UP Cursos de Camboriú. Olha só, o pessoal pode aprender até empreendedorismo, pessoal. A gente ganhou até cafezinho, então segue que continua. Que lindo, né, irmãos? Então, graças aos Sanders, nós temos o Luiz lá no Maranhão, temos o Leandro, temos a Sementes de Amor. Nós, de manhã, não conseguiu passar o Sementes de Amor. Tem aí, Lucas? Tá prontinho? A gente nunca mostrou no culto, acho, o Sementes do Amor. Só na internet. Irmãos, eu queria que vocês seguissem a nossa rede social Sanders. Qual que é o nome da Exousia Sanders? Segue, mas mais que seguir, seja um Sander. Amém? Coloca lá, Sementes de Amor. Para mim, é o maior prazer estar aqui, sendo parte desse projeto. Esse projeto é maravilhoso. Eu sou grata por ter chegado. Eu gosto muito de Sementes de Amor. Aqui foi onde eu aprendi a palavra de Deus. Eu amo o projeto, aprendi muita coisa. O projeto Sementes de Amor é um projeto que cuida de crianças. Nós alfabetizamos as crianças através da Bíblia. Aqui eles chegam, são alfabetizados, são alimentados. Eles vêm aqui, eles almoçam, eles jantam, nós cuidamos deles, né? São crianças carentes que precisam da sua ajuda. Faça parte desse projeto Sementes de Amor, apadrinhe uma criança. Faz, que é da onde o coração dos Sanders surgiu. Nós temos aqui, como eu disse, do outro lado da rua, no prédio antigo, nós temos os dormitórios, nós temos cozinha, temos refeitório dos alunos da Exousia School. Eles vêm morar aqui, vêm estudar, eles vêm se preparar
Você vê que muitos que estão tocando no louvor fazem parte da Exousia, por exemplo, o Lipe que está ali tocando. E nós temos jovens, há 2 anos atrás, quando eu abri a matrículas para a Exousia, para eles irem estudar, nós tivemos 4.000 jovens que queriam vir estudar, porque eles sentiam que tinham um chamado de Deus. Sabe, irmãos, 4.000 jovens não querem ir para uma boate, 4.000 jovens não querem usar droga, 4.000 jovens que querem uma só coisa, uma oportunidade para poder ser um pastor, um obreiro, um homem de Deus, um músico, alguém, e nunca tiveram essa oportunidade, né? E eu lembro que desses 4.000 só vieram 20, 30, 34. E o motivo era sempre o mesmo: não tem recurso, não tem recurso, não tem recurso. Então o Sanders, o que o Sanders faz? A gente paga a bolsa dos alunos, eles passam por um processo seletivo bem rigoroso, porque a gente quer ver realmente quem tem um chamado. E então alguns alunos conseguem, suas famílias conseguem pagar para eles estarem aqui, e outros, a Exousia Sanders consegue dar bolsa completa. Inclusive eu sou Sander Full. O que é o Sander Full? Aquele que paga uma bolsa completa para um jovem morar aqui, que hoje é R$ 1.300. Inclusive eu perguntei hoje de manhã, você falou que só tem 4 Sanders Full, ok? E eu profetizo, eu quero que pelo menos nessa igreja tenha 120 empresários que paguem uma bolsa por mês sem problema nenhum. E vai ter empresários que vão pagar 10 bolsas por mês, em nome de Jesus. Amém? E por que isso, pastor? Nós estamos falando só na Angola está 30 igrejas com a porta aberta para a gente abrir, e a gente precisa preparar obreiros. Amém? Fique em pé, Alexandre, por favor, mostra a camiseta. Essa camiseta do Sanders, I am a Sander, eu sou um Sander, 50 nações. E aí atrás tem os vários idiomas, ok? Coloca no telão, já está no telão aí. Você que quer ser Sander, depois vai lá. Ou entra Exousia Sanders no Google, pergunta, a gente vai mandar para você. Tem muito trabalho para fazer, sim ou não, irmãos? Muito trabalho, muitas vidas para transformar. Sabe, eu estava... Essa história de montar uma escola lá no Maranhão foi do nada. Assim, eu falei, temos que montar uma escola. Os meninos estavam com 15, 16 anos, saindo da escola para trabalhar na roça. Falei, não, vamos digitalizar eles para eles terem um emprego online, que de repente online um jovem desse ganha R$5.000 por mês, em vez de ganhar R$600 trabalhando na roça com 16 anos de idade. Alguém tem que fazer alguma coisa. E agora eu entendi por que Deus me trouxe para Balneário Camboriú. Porque nós temos uma cidade muito rica, muito próspera. Mas escute, a prosperidade, se ela não for destinada para o propósito de Deus, ela não significa nada. Então nós vamos, nessa cidade, nessa igreja, Deus vai transferir a riqueza dos ímpios para os justos, para a gente transformar nações, transformar cidades, transformar comunidades com o nome de Jesus. Amém? Aleluia. Quero que você abra comigo em João capítulo 4. Aleluia. Essa igreja ama abrir a Bíblia. Verso 34. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Uau! Só parar aqui um momentinho nesse versículo, mas vai deixando aí. A minha comida é realizar a obra de Deus. Olha que coisa linda. Irmãos, nas minhas férias, eu poderia ter pego a minha esposa, ido para um resort, poderia ter ido para um lugar bem top, águas cristalinas, restaurantes,
Mas na nossa férias, estava lá na África, na casa do Celestino, vendo a dona Catarina, que nem sabemos quantos anos aquela senhora era cega, começar a enxergar de novo. Por que Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade de Deus e fazer a sua obra? Porque nada preenche mais, nada satisfaz mais do que ver a obra de Deus realizada. O que eu recebo financeiramente da igreja é para me ajudar com as minhas contas, mas meu salário, minha recompensa, meu galardão é ver as curas, os milagres, as almas salvas, lugares transformados pelo poder de Deus. O que preenche a minha alma, aleluia, não é poder comprar uma roupa boa, fazer um almoço legal. O que preenche a alma é ver a vontade de Deus realizada, é ver que esses projetos estão acontecendo, vendo a cara daquelas crianças sendo transformadas. E Jesus dizia: a minha comida é fazer a vontade de Deus. O que preenche é fazer a vontade de Deus. Verso 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa ou a colheita? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Aleluia. Repita comigo: levantai os vossos olhos. Jesus estava falando com os discípulos: vocês dizem que falta muito tempo para a ceifa, muito tempo para a colheita. Irmãos, escute bem o que eu vou te falar. Segura aí um pouquinho o teclado, filho. Muita atenção no que eu vou te falar. Não quero nem o teclado para atrapalhar, para você ter 100% atenção no que eu vou te dizer. Jesus nunca pediu para a gente orar por uma colheita. Não estou dizendo que a gente não deve orar pelas almas, não estou dizendo que a gente não deva orar para conversão de almas, mas Jesus nunca disse: ore pela colheita, ore pelas almas. Ele disse: a colheita está pronta, os campos estão brancos. Sabe qual foi o pedido de Jesus para a nossa oração? Ore para que o Deus da colheita envie trabalhadores, obreiros. Aleluia. Aleluia. Mas escute, muita gente não consegue ver a colheita. Sabe por quê? Porque não levantou, não alçou os seus olhos. Você só vai ver a colheita quando você alçar os seus olhos para ver que existe uma colheita. Agora, quando eu estava meditando nesse texto de alçar os olhos e ver a colheita, eu quero mostrar uma coisa que hoje eu quero falar de visão. Diga comigo: o poder de uma visão. E você vai entender sobre o que é alçar os olhos. Diga comigo mais uma vez: o poder de uma visão. Queridos, o poder da visão que eu quero falar para vocês aqui hoje é que existe uma diferença muito grande entre visão e ambição. Não confunda visão com ambição. Pastor, qual é a diferença? Quando a pessoa tem uma ambição e não uma visão, tudo que ela fala é centralizado nela. E alguns coaches vão te ensinar a ser muito ambicioso. Ele vai dizer assim, tira uma foto de uma mansão e põe lá no teu quarto, olhe todo dia e declara que você vai conseguir aquela casa, declara que você vai conseguir aquela Ferrari. Isso são ambições egoístas. Muita gente veio nesse culto e não tem uma visão de Deus. Ele tem uma ambição. E muita gente vai de igreja em igreja,
procurando um profeta que alimente a sua ambição. E na verdade você vai achar um falso profeta, e falso profeta tem uma técnica maravilhosa para falar com a sua ambição. Profetas de Deus não trazem alimento para a sua ambição, eles trazem alimento para a visão de Deus. Aí você pergunta, qual que é a sua visão para a sua vida, qual que é o seu objetivo? Não, um dia eu vou ser milionário, um dia eu vou morar na praia, um dia eu vou ter um prédio, um dia eu vou ter uma Mercedes, um carro, um não sei o quê. Isso são ambições, e Deus não vai alimentar suas ambições. Você pode até procurar um falso profeta que fica falando para a tua ambição, mas não é Deus que está falando com você. Diga comigo, Deus não alimenta a ambição. Deus alimenta a visão dEle. Quando você recebe uma visão de Deus, aleluia. Ah, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Como que eu sei que o que eu tenho não é uma ambição e é uma visão de Deus? A visão de Deus não tem a ver com você. A visão de Deus tem a ver com as multidões. Tem a ver com os outros. Tem a ver com servir aos outros. Mudar a vida de outros. Salvar a outros. Curar a outros. E se a tua vida, quando você acorda de manhã, é para conquistar a sua ambição, não conte com Deus para ela. Se vira nos 30. Mas se você tem uma visão de Deus, e Deus colocou no teu coração 50 nações, colocou curar enfermos, limpar leprosos, salvar almas, mudar comunidades, eu vou dizer uma coisa para você, você terá da parte de Deus recursos ilimitados. Levante os olhos e veja o quê? Que a colheita está pronta. Alçar os olhos, levantar os olhos. E quando eu li esse texto, você só vai ver a visão de Deus quando você levantar os olhos. Sabe por que Deus mandou levantar os olhos? Porque muita gente está olhando aqui, ó, para o seu próprio umbigo. E a visão dele é o umbigo dele. É o crente mé. Por que é mé? Abençoa mé. Cura mé. Mé. Tudo aqui, ó. Mé, umbigo, ambição. Ele só olha para ele, ele só vê o dele. Teve gente que essa semana reclamou. Ai, que raiva, eu só tenho um iPhone 10, já saiu 14. Ai, esse carro só tem 5 lugares, eu quero um de 7. Será que Deus está com raiva de mim que não me dá um carro de 7 lugares? Será que Deus está bravo comigo? Deixa eu falar uma coisa para você. Hoje você precisa levantar os seus olhos e ver muito além da sua vida. Sabe, por quem olha só para o seu umbigo, a primeira coisa que vai acontecer, você vai entrar em ansiedade. Quem olha só para o seu umbigo, depois da ansiedade, vai entrar em depressão. Quem olha só para o seu umbigo, vai entrar num estado de que não consegue mais ser agradecido por nada. Reclama de tudo. Mas quando você consegue ver a necessidade do outro, você começa a louvar a Deus todos os dias. Quem tem uma caminha quentinha para deitar todos os dias? O Celestino estava sorrindo mais que vocês lá, comendo rato. Tua vida está ruim porque você está olhando para o seu umbigo feio, buraco grande, feio. Tem uns que tem um umbigo desse tamanho. É ou não é?
Levanta os seus olhos. Veja a colheita. 50 nações. Deixa eu falar o poder de uma visão. Aleluia. O poder de uma visão. A visão, ela te dá foco. Pior coisa na vida, irmão, é você não ter visão. Você não sabe onde você está indo. Você perde o seu tempo. Você para 6, 7, 8 horas na rede social fazendo nada. Por quê? Porque você não tem visão, você não sabe para onde você vai. Um dia tinha um homem dirigindo ali nas estradas ali de Minas Gerais, num lugar assim bem remoto, estrada de chão, e ele passou do lado de um senhorzinho lá, um caipira, baixou o vidro do carro, falou com o senhor: ô senhor, tudo bem, tudo bem? Senhor, aonde que eu estou? Que lugar é esse? Aí o senhorzinho falou para ele assim: para onde você está indo? Ele falou: não sei. Aí o senhor falou para ele assim: se você não sabe aonde você vai, aonde você está também não importa. E essa palavra não é para aquele homem lá, eu estou falando para você. Se você não sabe para onde você vai, aonde você está, também não importa. Você tem que saber para onde você está indo. Pior tristeza que pode ter é você ter um líder que não tem visão. Por isso que a Bíblia diz: cego guiando cego. Mas aqui nós temos uma visão. Deus falou muito claro com a gente. 50 nações, Exousia School em vários países. Abriremos igrejas, escolas, faculdades, universidades. Faremos filmes para Jesus, séries. Faremos escolas de todos os tipos. Levantaremos apóstolos, profetas, evangelistas, mestres. Aleluia! Teremos aqui em Balneário Camboriú a grande faculdade da Exousia School, a Exousia University. Aqui em Balneário Camboriú nós teremos uma igreja que vai sentar entre 10 e 12 mil pessoas por culto. Teremos uma igreja com 50 mil membros aqui nessa região. Essa é a visão, nós temos como chegar lá, e aqui será só a sede para a gente abrir em 50 nações. E essa igreja, irmão, não é táxi. Tem igreja que é táxi. Chega um irmão novo na igreja: pastor, por que a gente não faz isso? Pastor, é verdade. Pastor, por que lá na outra igreja a gente fazia? Vamos fazer também. Aqui é um trem, irmão. Nós temos um destino. Quem quer subir, sobe. Quem quer descer, desce. Nós estamos indo e não tem parada para nada. Ninguém manda o destino dessa igreja. Já tem destino declarado. 50 nações. Aleluia. Aí, irmãos, tem aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Aí eles dizem assim: não, primeiro eu vou... Preste atenção. E eles usam essa frase: primeiro eu vou resolver minha vida. Primeiro eu vou ganhar um dinheiro. Primeiro eu vou ficar milionário. Primeiro eu vou fazer meu pé de meia. Quando eu tiver melhor assim, pastor, aí o senhor vai poder contar comigo. Vai contar comigo no culto. Por enquanto, né, eu não posso nem nos cultos, porque eu tenho que trabalhar tanto, eu tenho que fazer tanta coisa, mas eu estou fazendo já pensando que um dia eu vou ficar tranquilo para poder, né, servir. É demônio. Primeiro, o reino. Diga comigo: primeiro, o reino. Mais uma vez: primeiro, o reino. Porque Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão. Irmão, deixa eu falar um negócio para você. Você tem que ter uma visão para você acordar cedo e pôr uma roupa bonita e falar assim: eu vou conseguir, eu vou estudar. Tem gente, irmãos, que vai acontecer o seguinte: daqui um ano, quando nós estiver fretando avião para ir para algum lugar, para fazer uma cruzada, para fazer uma conferência internacional, vai ficar assim: ai, eu queria... Na última hora ele vai querer: mas ontem eu estava em pecado, eu não fiz nada, eu não me preparei, agora nós já vamos estar voando e você vai ficar olhando. Então começa a se preparar agora.
Eu amo vocês. Preste atenção. Olha o que Deus está falando. Quem tem visão não tem tempo para perder o tempo. Tem gente que fala assim: pastor, como é que o senhor consegue? Onde você arruma esse pique? Onde o senhor arruma esse ânimo? O senhor não para, o senhor está aqui, o senhor está lá, o senhor está fazendo. Sabe por quê? Eu tenho uma visão. Quem tem visão não perde o tempo. Diga comigo, eu não tenho tempo para perder meu tempo. E eu já peguei, irmão, tem uns irmãos aqui que são espertos. Pastor, já estou tirando o passaporte. Para quê, meu? Não sei, já estou preparado. Qualquer coisa. Gosto é desses. Pastor, estou estudando inglês. Para quê? Pastor, estou pronto, não sei, mas estou falando inglês. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Yeah, I should preach more in English more often. Amen. Can I get an amen? Praise the Lord. Fala, praise the Lord. Porque, irmão, nós vamos ter uma igreja nos Estados Unidos gigante. Quem tem visão se prepara. Não tem gente que sempre chega atrasado. Sempre reclama. Sabe, acaba os 21 dias, irmão, é incrível. As pessoas começam a mandar mensagem: eu queria tanto ter ido. Irmãos, quem veio nos 21 dias transformou a vida delas. Aí lembra, aí você vai ter que esperar mais um ano para ir nos próximos 21 dias. Você perdeu um ano. Gente que está online. Aí tem gente, agora nós vamos fazer a cruzada, 26, 27, 28, 29 de outubro. E aí, irmãos, vai ter gente que fala assim: eu queria tanto ter ido. Irmãos, você tem que estar no momento histórico que vai mudar a vida de muita gente. Se liga, quem tem visão está se preparando. Quem tem visão, irmão, sabe, deixa eu contar um negócio para você. Quem não tem visão, até para pecar e cair é mais fácil. Porque não tem motivo para orar. Só tem motivo para orar quem tem visão. Irmão, eu vivo chutando a caixa de marimbondo, arrumando confusão, para mim ter motivo para orar mais, jejuar mais. Irmão, o dia que eu não estiver chutando caixa de marimbondo, irmão, você fica preocupado. O pastor está muito cômodo, o pastor não está arrumando confusão. Você tem que ter um pastor que arrume confusão com Satanás. Eu já arrumei uma grande, eu falei: vou fazer uma cruzada, 5.000 pessoas, vai custar 200, 300 mil reais. Não tem dinheiro, mas está assinado e vão para cima. E agora vou ter que orar, vou ter que jejuar, vou ter que buscar. Ei, vá arrumar uma confusão com Satanás para você ter um motivo para orar. Tem um motivo para ter santidade. Tem gente, irmão, que se ele pecar, não muda nada a vida dele é um zero, é um nada. Pequei, não pequei. E aí? Porque não tem visão. Quem tem visão, ele se consagra. Quem tem visão, ele lê a Bíblia. Quem tem visão, ele fala: eu tenho que me preparar mais. Irmão, olha, se tem um tipo de gente que eu não fica do meu lado e não vai andar comigo, é gente que não tem visão. E eu gosto de gente que arruma confusão, irmão. Você, Davi, arrumava confusão com o gigante. Vem cá, seu gigante, pedra, pá. Ei, alguém mandou ele matar aquele gigante? Ele só chegou lá e falou: ninguém quer matar, eu vou deixar que eu mato. Ele se voluntaria, irmão, para matar gigante. Tem algum voluntário para matar gigante aqui? Tem voluntário para fazer história para Jesus? Tem voluntário para transformar nações aqui? Deus não alimenta ambição, Deus alimenta visão. Porque a visão vem dele. Um povo sem visão perece. Aleluia. Deixa eu contar uma coisa para você. Vai tocando o teclado aí, filho, que senão, para mim já saber que está acabando, senão eu esqueço que está acabando. O demônio das 9h15 pegou uns 3 irmãos ali agora ali.
como que manifesta o demônio das 9, 9h15, 9h30? Ele torta a mão assim, ó. Aí o irmão vai... Se você vê alguém tortando a mão assim, ó, demônio das 9, 9h15, tá pegando ele. José e Maria tiveram, né? Maria teve Jesus, nasceu Jesus. E vem um tecladista aí, por favor. E aí, Maria e José depois, irmãos, 2 anos depois, preste atenção. Lembra aquela imagem que a gente tem no Natal, dos reis magos visitando Jesus? No nascimento, na manjedoura? Aquilo lá é mentira. Não está escrito isso na Bíblia. Os magos do Oriente não eram 3, nem eram reis, nem eram magos, para você saber. Eram os sábios do Oriente, era uma comitiva gigante, eles eram muito ricos, não eram 3, nem eram reis, nem eram magos. Ok? Eram sábios que estudavam os astros, e eles estudavam as profecias. E eles vieram com uma grande comitiva, com soldados e com camelos, carregado de ouro, incenso e mirra, quando Jesus tinha de 2 para 3 anos, na casa de Jesus. Preste atenção. Só um detalhe, irmão. Incenso não é aquela coisa de fedorenta que você vai queimar na tua casa, tá bom? Incenso não é isso que deram para Jesus. Tem gente que acha que as pessoas deram para Jesus aqueles palitinhos para queimar. Misericórdia. Não, é sério, eu estou aqui trazendo cultura para você aprender, pelo amor de Deus. Incenso é o nome de uma árvore. Árvore chamada incenso, é o nome da árvore. E essa árvore, ela libera uma resina, ela é meio amarelinha, cristalizada, fica dura igual uma pedra. Aquela resina eles retiram e ela vira um óleo essencial que é usado para desodorante, para antisséptico, para curar ferida, como perfume, para usar para multi coisas. E a mirra faz o mesmo trabalho, que também é outra árvore chamada mirra, e retiram a resina. Amém? Quem aprendeu hoje gostou dessa? Olha que bênção, né? A gente aprende todo dia um pouquinho. Então levaram, e não eram 3 caixinhas, irmãos. Diz a Bíblia, abrindo os seus tesouros. Esses tesouros, aqueles sábios, aqueles homens poderosos do Oriente, carregados de camelo, eram homens ricos, prósperos, com comitiva. Quem que faz uma viagem que demora mais de 1 ano? Preste atenção. Quem que faz uma viagem com soldados que Herodes, o rei ali na Judéia, ficou indignado com a comitiva daquele tamanho para conhecer o rei dos judeus. Então, aqueles homens chegaram até na casa de Maria e José, abriram os tesouros em plural, e entregaram nas mãos de Maria e de José muito ouro, muito incenso, muita mirra. Agora eu quero que você imagine a cara de Maria e José, que eles não eram pobres, mas também eles não eram da realeza, eles eram simples, recebendo uma comitiva. Presta atenção, imagina alguém de casa, a hora que você abre a porta, tem lá 50, 100 camelos, um monte de tesouro, e 2 soldados, e um monte de homem com aquele negócio na cabeça. Jesus! Ô, gente, me ajuda a dar uma risada. Eu sei que minhas piadas não são as melhores, mas... Yeshua! Aí viemos aqui ver o rei. Cadê o rei dos judeus? E Maria e José pegando aquela riqueza. Preste atenção, aquela riqueza era para Maria? Aquela riqueza era para José? Para quem que era? Preste atenção, porque a visão de Deus tinha nascido na casa de Maria e José. Deus não alimenta a ambição, Deus alimenta a... Então preste atenção.
O dia que eu estava em 2018, lá na África, em Moçambique, Deus disse, vai para Balneário Camboriú, começa a igreja e você vai alcançar 50 nações, eu sou contigo, que nós não tínhamos dinheiro para comprar uma cadeira, um microfone, um som, não tinha dinheiro para nada. Nós temos aqui a Sônia, a Lenice, alguns que estavam ali naquele comecinho. Ali nasceu a visão. O que eu não sabia é que enquanto eu estava ali com um bebê, chamado Família do Reino, um ministério que vai transformar nações, pequenininho, Deus já estava preparando camelos. Tem gente que está trabalhando com a visão pequenininha, está começando a sua empresa pequenininha, está começando um ministério dentro da igreja pequenininho. O que você não sabe é que tem camelos carregados que já estão vindo a caminho. Muita gente chega aqui e fala, pastor, como assim vocês construíram tudo isso em tão pouco tempo? Como é que Deus deu tanto recurso assim? Os camelos têm chegado. Não se estranhe, não se estranhe, não se estranhe se começar a chegar pessoas aqui e eu perguntar assim, mas por que você veio aqui? Deus mandou eu vir aqui só dar um cheque aqui para esse projeto. Deus mandou eu trazer aqui um recurso para isso. Não se estranhe. Não se estranhe. Por quê? Deus está alimentando a visão. Tem gente que está tanto tempo brigando, chorando, fazendo campanha, visitando igreja, procurando um monte de falso profeta, e a sua ambição não é suprida. Sabe por quê? Porque é ambição. Você está olhando para o seu umbigo. Tem gente aqui, irmão, aqui, ó, está aqui no culto. Já foi em 15 igrejas em Balneário Camboriú. Procurou todos os falsos profetas que tem nessa cidade. Ai, me dá uma palavra. Ah, ele não falou que eu vou ganhar Mercedes, eu vou procurar outro. É demônio! Ah, esse... Ai, varão, me dá uma palavra. Ah, ele não falou que eu vou ficar milionário, eu vou procurar outro. Até achar um falso que fala o que você quer ouvir. Mas que você não ouviu o que você quer ouvir. Você vai ouvir o que você precisa ouvir. Palavra de Deus. Você precisa se arrepender. Você precisa levantar os seus olhos, tirar do seu umbigo. Você precisa voltar à santidade. Você precisa voltar para Jesus. Você precisa voltar a levantar um altar de oração na sua casa. Voltar a ter intimidade com Deus. Voltar à adoração. Voltar ao evangelho simples novamente. Aleluia! Quando eu fui na Nigéria, na igreja do profeta T.B. Joshua, T.B. Joshua, quando era criança, ele não tinha um chinelo. Eles têm foto da casa de tábua. Ele dormia na cima de uma tábua e não tinha calçado. Quando eu fui lá, na Nigéria, na igreja dele, eu falei, meu Deus, eles têm um dos maiores canais de televisão do mundo. Riqueza, prosperidade. Eu fiquei tão impressionado. Eu falei, meu Deus, eu estou na África mesmo. A riqueza não era para ambição. A riqueza era para visão. A gente precisa de uma visão. A visão é o canal aonde é derramada a provisão. Olha a palavra pro, que significa o quê? Em prol da visão. Então para de ficar pedindo para a tua ambição e começa a pedir para a visão para você ver. Irmãos, é incrível.
É incrível o que eu vou falar aqui para você, e muitas pessoas vão levantar a mão como testemunha do que eu vou falar aqui. Quantas vezes eu falo assim, irmãos, nós vamos fazer um projeto e um evento que vamos ganhar alma, ou vamos fazer o negócio do avião, ou vamos fazer a cruzada, ou vamos fazer o culto em Camboriú, e a gente precisa de uma oferta, vem aqui pegar um envelope para fazer uma oferta. Olha o que acontece, muita gente, vocês vão ver daqui a pouco, vai levantar a mão, vem aqui, pega o envelope e diz assim, eu vou ofertar R$1.000, ou R$500, ou R$300, não tem nada, mas até semana que vem eu vou fazer, eu não sei de onde vai vir o dinheiro. E sabe o que acontece? Do nada começa a aparecer o valores, é até mais do que o que ela pediu. Por que que aparece quando ela faz isso? Porque o texto diz, Deus dá semente ao que? Então, se Deus dá semente ao que semeia, começa a pedir sementes. Uma das coisas que mudou minha vida financeira, eu parei de pedir colheita e comecei a pedir semente. Não precisa pedir colheita, porque a colheita é obrigatória. Então, em vez de pedir colheita, peça. Fala assim, Deus, eu quero ofertar esse valor, me dá para o Senhor ver se eu não dou oferta. Aí você oferta, aí a colheita depois é obrigatória. Deus dá semente ao que semeia. Deus está falando aqui hoje. Eu quero dizer mais uma coisa sobre o poder de uma visão. O poder da visão é um canal para desatar. Só eu falei que ia levantar a mão. Quem é testemunho do que eu falei, que pegou o envelope pela fé, falando, eu vou fazer essa oferta, eu não sei como o dinheiro apareceu, levanta a mão. Olha aí, as testemunhas aí, ó. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor por isso? Diga comigo, a visão é o canal para desatar o poder de Deus. Irmãos, a glória e o poder de Deus se manifesta em ministérios que têm a visão de Deus. Porque o poder de Deus é necessário. Irmãos, nesse último mês, nós vimos vários cegos que foram curados, irmãos. A gente viu aqui na igreja, 3 semanas atrás, a pastora Dalva, que ela viajou 3.000 quilômetros, veio aqui, ó. Depois de um culto, de um evento de homens, sem música, sem louvor, sem cruzada, ela enxergou os 2 olhos, está enxergando até hoje. O evangelista Leandro estava lá ontem na igreja deles. Não é lindo isso? Diga comigo, a visão é o canal para desatar o poder de Deus. Olha o que diz Lucas 4,18. Já estou encerrando. Lucas 4,18, coloca lá no telão. Olha o que diz esse texto incrível. Põe para mim aí, filho, no telão. O Espírito do Senhor, olha o que Jesus disse. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Que mais? Enviou-me a curar os contritos de coração. Que mais? A proclamar liberdade aos cativos, restauração da vista aos... E que mais? E pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. O Senhor me ungiu. Olha essa palavra, unção, o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre mim, porquanto Ele me ungiu para... Esse é o segredo. A unção, ela é para alguma coisa. Ela é para curar, para evangelizar, para curar os cegos, para libertar os oprimidos. Queridos, se uma igreja não tem visão, ela vai ficar fazendo culto, porque fazer culto, e o texto bíblico não diz ide fazer cultos. O texto diz ide e fazei discípulos de todas as nações. E nós vamos cumprir esse chamado.
E o poder de Deus vai ser desatado. O poder de Deus vai ser liberado para isso. Então, quando tem o para evangelizar. Igreja que não está evangelizando, não está fazendo o primeiro papel que a igreja tem que fazer. Por isso que nós arrumamos essa confusão de ir lá fazer, lá no ginásio de Camboriú, um evento para 5.000 pessoas. Se Deus está ressuscitando o morto por áudio, imagina o que Deus vai fazer lá. Vai ser forte. E Deus falou comigo, nós vamos evangelizar os que não conhecem Jesus, mas também vamos reevangelizar a igreja que está perdida, que está afastada. A igreja precisa ser reevangelizada com o evangelho puro, o evangelho simples, o evangelho de milagres, o evangelho de santidade, o evangelho de arrependimento, o evangelho de transformação de vidas, o evangelho do amor de Cristo. Nós vamos evangelizar e reevangelizar com demonstração da glória e de poder. E vai se acostumando, irmão, porque eu não estou dizendo que é só uma cruzada, eu estou dizendo que é só a primeira de muitas e muitas e muitas e muitas e muitas. Queridos, deixa eu dizer algo para você. É impossível que essa visão não aconteça. Ela vai acontecer. Está escrito em Abacuque 2, ela vai se concretizar. O privilégio é de quem fazer parte dessa visão. O diabo, ele quer te distrair. O diabo, ele quer que você fique ofendido com o teu irmão. O diabo quer que você fique olhando para o seu umbigo. Ai, o apóstolo não me deu um cargo, o apóstolo não me cumprimentou. Para de olhar para o seu umbigo. Faz mais quem quer do que quem pode. Você não precisa ter cargo para fazer. Você só tem que querer fazer. O Espírito Santo está forte, a unção dele está aqui muito forte. Fique em pé nessa noite. Eu estou sentindo a glória de Deus nesse lugar. Ouvi o meu Fecha os seus olhos, fecha os seus olhos. Bater a porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração. Feche os olhos, igreja. Fique em intercessão, intercede. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Diga, eu não vou parar. Oh, não, aleluia! Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Tem um fogo cerrado em meu peito. Vamos, igreja.